6h30, confirmando 6h30. Gente, os riscos psicossociais no trabalho são um desafio crescente nas empresas e podem impactar diretamente a saúde mental e o bem-estar dos trabalhadores. Com a atualização da norma regulamentadora 01 do Ministério do Trabalho e Emprego, tornou-se obrigatório que as organizações identifiquem e mitiguem esses riscos. Para entender melhor essas mudanças e como elas afetam empregadores e funcionários, nós vamos conversar com Rafael Fagner, especialista em segurança do trabalho, gestão ambiental e ergonomia, além de assistente técnico em perícia judicial. Rafael, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia aos amigos ouvintes do Panorama 95, você que nos escuta, nos acompanha aí, tanto pelo rádio como pelos meios de comunicação em geral aí. Chegando aqui falando sobre esse tema tão importante que vai entrar em vigor, Marcos, dia 26 de maio. A nova NR1 entra em vigor e está essa discussão, essas dúvidas realmente, como é algo novo, as empresas com dúvidas, como vai se proceder em relação a esse novo risco ambiental que passa a ser obrigatório a sua análise e o seu controle nos ambientes do trabalho e, consequentemente, existe dúvidas demais. Até para a gente que é da área ainda tem dúvida, imagina para os empresários que vão ter que mitigar esses riscos, encontrar esses riscos, mitigar esses riscos e controlar para evitar que realmente o seu funcionário adoeça ou venha adoecer por atividade laboral, Marcos. Agora, o que são os riscos psicossociais no ambiente de trabalho e como eles afetam diretamente o trabalhador? Vamos lá, Marcos. Nós temos hoje no Brasil os riscos ocupacionais, que são riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes do trabalho. Baseado no aumento muito grande dos afastamentos por depressão ou por ansiedade, o governo tem procurado mitigar esses efeitos negativos com a população. Isso não quer dizer que a empresa, né, brasileira hoje ela seja responsável, né, pelos afastamentos. Em 2024 nós tivemos mais de 500 mil de pessoas afastadas, né, pelo INSS por problemas relacionados à depressão, à ansiedade, fobia, por algum problema relacionado aos riscos psicológicos do ambiente do trabalho. Isso não quer dizer que a empresa seja responsável, mas foi preocupado com isso, em que comece a vincular essas depressões, esses afastamentos com o trabalho, que o governo criou, né, o risco psicossocial no ambiente do trabalho. Então, a partir daí, as avaliações elas serão obrigatórias. É notório e é certo que as empresas fazem isso, muitas empresas que eu atendo hoje, Marcos, já fazem esse tipo de trabalho há muito tempo, mesmo antes de existir a obrigação na NR1. Por exemplo, eu tenho clientes que têm psicólogos que trabalham na sua empresa, uma vez por mês vai à empresa, realiza atendimento ou realiza palestras e treinamentos voltados ao bem-estar psicológico no ambiente do trabalho. Então, a NR1 ela vem com essa tese agora que a empresa seja obrigada a mitigar esses riscos, ou seja, a reconhecer se existe esse risco ambiental e, se existir, controlar através de um cronograma de ação que será elaborado por profissionais da área de segurança, saúde do trabalhador e pela área de psicologia. Então é importante que os empresários, as empresas aí, eles tenham esse cuidado efetivo a partir de 26 de maio. Rafael, então quer dizer que de 26 de maio em diante eu já tenho que me preocupar em relação a esse risco? Sim. 26 de maio a norma entra em vigor e até o dia 24 de agosto os órgãos vão passar orientando as empresas. Vão passar de forma remota, vão marcar reuniões, vão enviar e-mail, vão fiscalizar de forma presencial, vão estar notificando as empresas, orientando a empresa. Será um período de orientação de 25 de maio a 24 de agosto, e após essa data, as empresas que não se enquadrar, que não começar a mitigar esses riscos, a controlar esses riscos, aí sim elas serão notificadas ou até multadas por estarem, né, supostamente adoecendo os seus colaboradores por algum ato que esteja relacionado aos riscos psicológicos no ambiente do trabalho como um todo. Então está aí a importância de ter uma atenção especial para os pontos, né, que podem estar ligados a doenças psicológicas no ambiente do trabalho, como a gente tem aí o caso de jornadas de trabalhos excessivas,
a pressão por resultados, a falta de apoio e liderança. É muito importante falar sobre isso, Marcos, que a gente muitas vezes tem os nossos líderes que não estão preparados para lidar com lideranças, liderar pessoas, quantidade de pessoas ali, 10, 15, 20, 100 funcionários, e isso acaba prejudicando de fato o ambiente do trabalho. A gente tem os conflitos interpessoais no ambiente do trabalho, eu digo muito que até em casa é difícil a gente se comportar com a mulher, com os filhos, né? Essa relação pessoal. Imagina um ambiente de trabalho que são pessoas totalmente diferentes e a quantidade muito maior, e ter essa relação interpessoal, ela é muito importante. Ela pode sim afetar de forma direta o meu ambiente de trabalho e enfatizar aí no risco psicológico em que eu adoeço ou não o meu colaborador. Por isso a importância que a NR traz em procurar esses riscos no ambiente de trabalho e, se for encontrado pelos profissionais, trabalhar a sua mitigação no ambiente. A nova RR01, ela traz exigências específicas para que as empresas mitiguem esses riscos? Sim, nós estamos esperando aí a norma ser lançada de fato 25 de maio, e a semana passada foi anunciado pelo próprio Ministério Público do Trabalho que ia ser lançada uma cartilha, e isso é muito bom, tanto para a gente profissional como para as empresas. Uma cartilha onde os órgãos vão dizer ao empregado, deve ser feito assim a investigação desses riscos, essas serão as medidas que terão que ser tomadas. Feito isso, com essa cartilha na mão, nós vamos poder informar as empresas como será feito esse controle desses riscos e como será feito um plano de ação para trabalhar, claro, se for identificado que a sua empresa ela gera esse risco no ambiente do trabalho. Então, atenção especial aí para análise. O primeiro ponto é saber: existe esse risco no meu ambiente do trabalho? Se existir, eu tenho que monitorar, controlar e gerar medidas de controle para que eu evite, consequentemente, o adoecimento do meu colaborador, e ficar atenta ao comportamento no ambiente do trabalho, que não é mais só os riscos físicos, os biológicos, os químicos. Nós já temos aí, Marco, há muito tempo que se fala, né, que se tem resultados da síndrome de Bernardes. A síndrome de Burnout, ou de Burnout, Bernardes, a síndrome de Burnout é uma doença psicológica, é um esgotamento, né, psicológico, em que o funcionário ele se cansa, psicologicamente falando, do seu ambiente de trabalho. E isso é uma realidade, infelizmente é uma realidade. A gente fala com isso de coração partido porque é uma doença grave em que as pessoas não conseguem mais sequer estar no ambiente do trabalho. Nós já acompanhamos pessoas assim e a gente sabe que é uma doença muito grave e que ela inicia com uma simples ansiedade, uma simples fobia, e daí vai se tornando algo mais grave, a pessoa não se trata. Existe hoje um preconceito muito grande por procurar psicólogos, psiquiatras. As pessoas acham que procurar um profissional como esse é porque está ficando doido ou doido. Não, pessoal, não existe isso. Eu, particularmente, aqui lá faço uma terapia, um acompanhamento, porque o dia a dia, hoje em dia, precisa desse acompanhamento, precisa desse bem-estar, em que envolve a saúde psicológica do funcionário, da funcionária e, consequentemente, da empresa. Rafael, de que forma a gestão empresarial pode atuar para reduzir o impacto dos riscos psicossociais? Olha, a gestão, essa é uma pergunta massa: de que forma o empregador, né, a empresa, eu posso fazer para mitigar esses riscos, identificar. Ponto 1, que eu digo muito isso, tudo depende da liderança. A gestão, a equipe de gestão, a equipe de lideranças que vai liderar a sua equipe, os seus funcionários, tem que ter pessoas preparadas. Não é qualquer pessoa que está pronta ou pronta para ser líder, para liderar um grupo de 20, 30, 50, 100 pessoas. Isso é muito complicado. E isso tem a ver diretamente com a gestão. Nós temos hoje um risco chamado, ou um dado chamado assédio moral. Assédio moral. Olha só um exemplo. É até difícil hoje em dia o empregador, o líder, conversar com uma pessoa sobre assuntos como, por exemplo, higiene pessoal. Existe um treinamento, hoje na área de SST, de higiene pessoal, em que o técnico de segurança, o enfermeiro do trabalho, ele dá um treinamento como a pessoa deve se portar no ambiente de trabalho, deve se vestir, a sua limpeza pessoal, a barba, enfim, existe hoje. Mas até para falar sobre isso é difícil, porque eu posso ser enquadrado aí por ter feito um assédio moral com o meu funcionário. Então tem que ter o cuidado do que se fala, o cuidado de como se comporta
com seus funcionários, e para isso tem que ter pessoas capacitadas que saibam lidar. Gestão de pessoas é um passo muito importante para que você comece a mitigar esse risco no ambiente de trabalho. Ter pessoas qualificadas que consigam gerenciar a sua equipe é muito importante. Saiba conversar, saiba receber, saiba demitir, que saibam ter essa gestão no ambiente do trabalho é importante para que a gente evite, consequentemente, esse ponto do assédio moral. Né? Outro ponto que a gente fala bastante no dia a dia é a falta de equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, Marcos. Eu sei que é difícil demais para a gente, ser humano, entrar no nosso trabalho e deixar os nossos problemas lá para fora. Todo mundo tem os seus problemas, mas a gente deve ter esse controle emocional em que eu consiga separar o meu ambiente do trabalho do meu ambiente pessoal. Não misturar as coisas, não levar problemas de casa para o trabalho e vice-versa. E isso trazer um conflito interpessoal no ambiente do trabalho, em que eu tenho que fazer aquela gestão ali e dividir as funções. Uma coisa é o Rafael, o colaborador, outra coisa é o Rafael, pessoa, né? Vida pessoal. Então, saber dividir, saber equilibrar a vida pessoal da profissional é um outro ponto positivo que a gente deve trabalhar no ambiente. A gestão deve trabalhar para evitar, consequentemente, que os riscos psicológicos do ambiente de trabalho ele se agrave com o decorrer do tempo, ele se agrave no dia a dia e venha ocasionar um afastamento por doença relacionada aos riscos. Como é que o E-Social vai se relacionar com essa nova exigência da NR01? Olha, o E-Social é uma plataforma que ele vai estar enviando informações. Por exemplo, uma das obrigações dentro do E-Social, Marcos, é o envio do evento 2220, que é justamente o atestado de saúde ocupacional. Então, eu devo enviar para o governo federal um exame que o meu funcionário ele faz quando ele é admitido, 2 anos após, um exame periódico, ou 1 ano após, dependendo do grau de risco, o exame periódico. Se a pessoa sair, tem que fazer um exame demissional. Se a pessoa mudar de função, tem que fazer um exame. Se a pessoa passar mais do que 30 dias afastado do ambiente do trabalho, deve fazer um exame de retorno ao trabalho, e esses exames devem ser enviados para a social. E se lá no ASO, lá quando o médico do trabalho faz a anamnese, ele identificar, né, que aquela pessoa não está apta para mais para aquele ambiente de trabalho, um dos riscos que terá que ser colocado dentro desse exame é o risco psicossocial. Então, não só mais os riscos físicos, químico ou biológico, não. Vai ter que ser incluído também lá o risco psicológico. Então, a gestão também vai estar sendo enviada para os órgãos fiscalizadores através do envio do evento 2220, que é o atestado de saúde ocupacional, seja ele de forma periódica, admissional, demissional, mudou de função, retornou ao trabalho. E o governo aí sim vai estar fiscalizando essas informações, porque o risco, o quinto risco vai estar lá incluído como risco psicossocial para o ambiente do trabalho. Então o governo ele saberá justamente se a sua doença está ou sua empresa estará ou não adoecendo o seu funcionário em relação a esse risco. Um ponto importante, mas que eu friso bastante. Então o governo quer culpar agora as empresas pelos afastamentos, né, que existe de depressão, de ansiedade. Eu vejo a NR1 ao contrário. A empresa o governo ele quer que você, empresário, se organize para que você não leve a culpa por uma doença que não é sua. Muitas vezes a pessoa não tem esse equilíbrio de vida pessoal e profissional e acaba adoecendo. Eu adquiri na minha empresa, porque o meu chefe é ruim, porque o meu ambiente de trabalho é ruim, porque eu ganho um pouco, enfim. Acha o motivo dentro da empresa. É isso que o governo quer. Ele quer que você se organize, atenção, se organize, para que você não seja culpado pelos afastamentos que existem por doenças relacionadas à vida psicológica do seu funcionário. Existem consequências dos riscos psicossociais para os trabalhadores e para as empresas? Quais são as principais? Demais. Uma das principais é a atuação, né? Vamos lá, Rafael, como é que eu vou saber se eu vou ser multado ou autuado? Quando o funcionário ele adoece, que ele é afastado, ele vai consequentemente procurar o INSS. E, consequentemente vai passar por uma perícia. Nessa perícia, se for descoberto que a doença ela é psicológica e que houve um nexo causal, que essa doença foi adquirida no ambiente de trabalho, a empresa será convidada
apresentar documentação, provas de que ele acompanhou esses riscos, que ele mitigou esses riscos, que ele monitorou esses riscos e controlou no ambiente de trabalho. Se a empresa não provar que fez isso, vai ter o nexo causal, porque, consequentemente, Marcos, existe a notificação, posteriormente vai existir a visita técnica dos órgãos fiscalizadores e as multas, que variam de R$ 458 até R$ 3.922, dependendo da situação. A multa é altíssima, passa dos R$ 100 mil. E sem falar no desconforto que é para o empresário ter um processo trabalhista que, consequentemente, vai resultar aí no chamar a atenção dos órgãos fiscalizadores, que é o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho. Então, se organizando, tudo certinho na sua empresa, não vai ter problema, evita multas, evita notificação, evita você chamar a atenção dos órgãos fiscalizadores e ficar na mira desses órgãos para sempre. Existem práticas simples no dia a dia que as empresas podem adotar para promover um ambiente de trabalho mais saudável? Pode sim. Primeiro ponto, vamos qualificar os líderes. Eu sempre digo que a porta de entrada dos riscos psicológicos, sociais, é a relação interpessoal. Se você não tem uma boa relação de trabalho, essa relação ela passa a ser uma relação insalubre, ou seja, ruim de se estar. Diga aí, eu chegar numa empresa e já chegar de mal-estar, eu chegar numa empresa e já chegar doente, com dor de cabeça, estressado, porque o meu ambiente de trabalho não me dá um suporte de bem-estar. Eu conheço, assim, colegas de trabalho, Marcos, que dizem, Ave Maria, segunda-feira, já vou começar a ir para a empresa, já vai com o pé esquerdo. Por quê? Porque lá dentro é um ambiente insalubre. Quando eu falo de insalubridade, não é só a questão de riscos físicos ou químicos, não. É a questão de relação interpessoal. Os colegas não se batem, não se falam, são intrigados. Há uma relação muito grande. Não há uma relação muito grande interpessoal, não consegue ter essa relação e acaba sendo um ambiente. Então, a porta de entrada para evitar esses riscos é transformar o ambiente do trabalho num ambiente bom e saudável de se estar. Esse é o primeiro passo. E aí vem treinamentos, palestras com psicólogos, com médicos de trabalho, com pessoas da área de relação interpessoal, que eu consiga trabalhar isso nas minhas empresas com meus funcionários de forma direta e que esse bem-estar seja o pontapé inicial para um trabalho efetivo dentro da minha empresa no dia a dia. Eu digo sempre que esse é o ponto inicial. Você trabalhar a relação pessoal dentro do ambiente de trabalho, entre os seus funcionários e as lideranças, para que isso gere um bem-estar, uma coisa boa, e que aí eu inicio esse controle e essa mitigação desse risco no ambiente de trabalho. Existe algum setor ou tipo de atividade profissional mais vulnerável a esses riscos? Existe. Nós temos hoje no Brasil, desses quase 500 mil de afastamento que houve o ano passado, só em 2024, eu estou falando, mais de 60% dos afastamentos foram mulheres, Marcos. Aí por que, Rafael? A mulher está mais ligada por exemplo, a jornada de trabalho excessiva. Nas minhas palestras eu sempre pergunto como é que vocês mulheres conseguem fazer isso. A mulher trabalha de manhã, trabalha de tarde, faz almoço para marido, lava a casa, cuida de menino, lava. Como é que essas mulheres conseguem fazer isso? Ainda ir para uma academia, né? Final de sábado e domingo, lavar roupa, enfim, eu não sei como é que elas conseguem, mas elas conseguem. Então, mais de 100% de afastamento foram mulheres. Então as mulheres estão mais. O segundo ponto, a valorização profissional em termos financeiros. As mulheres ganham menos do que os homens. Infelizmente, no Brasil ainda existe esse preconceito. Muitas mulheres que estão nos mesmos cargos, muitas vezes de homem, ganham menos. Então vem o fator da carga de trabalho excessiva, que junta o trabalho mais a casa, mais os deveres da mulher lá, e a baixa remuneração para as mulheres também, e a discriminação, o assédio moral e sexual com as mulheres é bem mais alto. Então há uma preocupação muito grande com esse público aí, que são as mulheres no ambiente do trabalho. Pode até parecer, Rafael, mas quer dizer que é o sexo frágil? Não, não é o sexo frágil. Infelizmente, ainda a mulher no Brasil ainda tem aquelas obrigações muito mais do que os homens, e no trabalho isso se perpetua, porque ela sai do trabalho de 11 horas, vai fazer almoço para o marido ainda, volta para o trabalho de 1 hora, chega à noite, cuida de menino, enfim, muito, junta tudo e acaba elas assim ficando bastante aí
propícia a adquirir uma doença psicológica do ambiente de trabalho. Aqui no nosso WhatsApp, 99205-3090, pergunta: meus programas como PGR, LTCAT, é isso? LTCAT. LTCAT e PCM-SO. PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Foram renovados em janeiro com a nova RN01. Eu preciso atualizar esses programas ou só próximo ano no período de costume? Precisa, vamos lá. O PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco Ocupacional, junto com o LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais, e o PCMSO, que é o de Controle Médico Ocupacional, eles são programas de gestão dentro de um programa chamado GRO, Gerenciamento de Risco Ocupacional. Não existe mais validade para esses programas. Antigamente, Marcos, se tinha validade do PPRA de 1 ano, do PGR enfim, tinha validade para esses laudos. Hoje mais não. Por quê? Porque a gestão de SST ela é diária. Então, se eu tenho uma empresa e eu fiz o meu PGR agora, meu PCMSO, meu LTCAT, todos os meus laudos agora, Rafael, quando for em maio, o profissional que você contratou vai ser convidado para você gerenciar agora os riscos do ambiente do trabalho com a nova NR1. Serão feitos aditivos de complementação. O próprio PGR, o LTCAT e o PCMSO traz na sua contracapa uma partezinha que o método de trabalho consegue lá colocar. Revisão feita tal dia, revisão em tal dia. Assim como também os ASOS. Atenção, de maio em diante, quando você for contratar um funcionário, o ASO já tem que vir em padrão com a nova NR1, para que ele coloque lá dentro do ASO dele os riscos psicossociais no ambiente do trabalho. Então, esses programas aí, amigo ou amiga, tem validade? Não, é um programa que é feito revisão quando sempre for necessário. E como vai entrar em vigor o novo risco em maio, consequentemente, se existe um risco que não está naquele laudo, ele deve ser feito uma avaliação, uma revisão ou uma atualização nesses programas, viu? Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes. O que esse rapaz aí do trabalho está falando faz sentido. Eu trabalho em bunelaria há 27 anos e tem muito bunelê com adoecendo mental. Por exemplo, teve fábrica que eu trabalhei que quando eu chegava lá dava náuseas. Dava náuseas, eu não sentia bem estar naquele ambiente. E é verdade isso aí. A pessoa tem dia que está esgotada e saturada do ambiente, do serviço, etc. Valeu, Marcos. Bunelaria, um setor vulnerável? Bunelaria, eu digo que não existe vulnerabilidade quando se tem um controle de risco, Marcos, não importa a atividade que você faça. Eu conheço os advogados, eu conheço os médicos, eu conheço auditores fiscais de trabalho, eu conheço várias áreas que estão saturados. Então não é bunelaria, não é oficina de costura, não é alocução de rádio, não é a função que vai adoecer o funcionário. Isso aí eu digo sempre, a sua atividade é o seu ganha-pão, né, o seu trabalho. O que vai adoecer o funcionário são várias questões relacionadas à atividade laboral. Por exemplo, um funcionário que está exposto a um risco de ruído. Se ele não utilizar um auricular tipo plug, ele vai adoecer, vai pegar uma perda auditiva ocupacional, vai ter perda auditiva. Então, existe o risco, mas ele não é controlado, ele não é verificado, ele não é analisado, ele não é tido medida de controle para ele, então vai adoecer o funcionário. Ponto. Não importa a atividade que você faça. O que vai adoecer o funcionário é como a atividade está sendo feita, o ambiente do trabalho em si. Nessa verificação aqui das condições e dos riscos ocupacionais, será avaliado vários tipos de condições, como por exemplo, liderança, a ligação dos líderes da empresa com os funcionários, a relação entre os funcionários, a cobrança excessiva, a pressão por resultados, a falta de autonomia no ambiente do trabalho. Então são muitos pontos que serão verificados para que eu possa anexar ou não esse problema psicológico à atividade. Como eu falei aqui, um dos itens que serão avaliados nessa planilha será a falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Será que a sua vida pessoal não está também afetando a sua relação de trabalho? Então tudo será verificado. Vou repetir aqui pela terceira vez.
nós não vamos dizer que a empresa é responsável pelo risco ocupacional, né? Pelo seu adoecimento. Não, pelo contrário, nós vamos analisar o ambiente e ver se a empresa se o trabalho em si está ajudando ou não a esse adoecimento, Marcos. Eu já trabalhei muito na minha vida, mas hoje não aguento ficar trabalhando, fico muito cansada e sempre percebo que as pessoas ficam tentando explorar, principalmente se é uma empregada doméstica. Então procuro ficar em casa do que trabalhar, já não tenho mais vontade e fico com medo das pessoas me explorar. O que ela pode fazer? Já está adoecida já? Ih, senhor, é uma mulher, né? Empregada doméstica, pode ser um homem também, tem um empregado doméstico. Olha só, ela está começando aí com um princípio de esgotamento, ela está com medo do trabalho, ela está ansiosa, com medo de ser explorada, com medo. Já que ela está assim é porque ela passou por isso já. Então, é um fator importantíssimo que eu chamo a atenção bastante. Acima de qualquer coisa existe o ser humano, existe o fator humano, o fator físico, emocional. As pessoas trabalham porque precisa, ninguém trabalha porque eu acho bonito trabalhar. A gente trabalha para propor a nossa sobrevivência e da nossa família. Quando chegar ao ponto de eu não querer mais ir para o trabalho, existe um motivo, foco para isso. Alguma coisa aconteceu, ou foi o pivô, ou foi o início para outros problemas no ambiente do trabalho. Isso aí é um esgotamento psicológico que inicia-se do ambiente do trabalho. Então o foco, pessoal, será trabalhar justamente, as empresas têm que começar a procurar profissionais e começar a gerenciar o seu PGR, o seu PCMSO, os seus laudos e o seu ambiente do trabalho, para que a gente possa, consequentemente, evitar, atenção empresária, o que a NR1 quer é evitar que esses problemas psicológicos eles sejam vinculados às empresas e, consequentemente, diminuir os afastamentos por problemas relacionados à depressão, ansiedade, medos, fobias, apatias, insegurança, esgotamento, angústia, insônias, perca de memória, enfim, um grupo muito grande de relação que pode estar sim ou não relacionado à atividade laboral, Marcos. Essa norma será obrigatória no serviço público? Pergunta o ouvinte. Pergunta maravilhosa, tudo, a norma está bem clara. Empresas públicas, privadas, cooperativas, associações, quem empregar de alguma forma, quem tiver pessoas de alguma forma trabalhando, vai ter que aplicar a nova NR1 e será obrigatório. Claro, Marcos, empresas de pequeno porte, a minha empresa é uma loja, é um escritório, eu tenho 3 funcionários, é diferente de uma avaliação de empresas de grande porte que oferece mais risco. Existe dentro da norma um tratamento diferenciado para empresas de pequeno, médio e grande porte, e aí será avaliado pelo profissional de segurança e saúde do trabalhador. Quem está em casa nos ouvindo, pode ficar tranquilo que vai ser comunicada a mudança? Vai ser comunicado, já está desde o ano passado, agosto de 2024, já começou essa discussão, a gente recebeu bastante e-mail aí dos órgãos fiscalizadores técnicos, vão para as rádios, comunique, redes sociais, o governo está intensificando essas informações, o G1 lançou a semana passada uma matéria inteira na capa dela, só sobre isso, sobre a nova NR1 sobre afastamento. Nós estamos comunicando, o governo vai comunicar através de e-mail para os contadores, para as empresas, para começar a se organizar, porque 26 de maio entra em vigor e tem até 24 de agosto para colocar em prática. Após isso, quem não colocar será autuado e multado. Obrigado, Rafael, por sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Um abraço para todo mundo. Vamos trabalhar e trabalhar com segurança e com saúde, que é o que importa, para que a gente volte para casa com seguro e saudável. Se Marcos. Deus quiser. 6h59.